Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Aqui quem vos fala é o evangelista Danilo Zang e mais uma vez nós estamos aqui trazendo novidades, uma reflexão da palavra de Deus, uma palavra de edificação, uma palavra de reflexão e uma curiosidade à luz da Bíblia. Já começamos o ano, aliás, estamos muito alegres por esta oportunidade. Várias pessoas estão nos acompanhando através das nossas mensagens. Isso nos alegra bastante. E eu quero, neste momento, nesta oportunidade, trazer uma reflexão, uma palavra, e é muito conhecida dos leitores da Bíblia Sagrada, que é sobre a passagem do filho pródigo. Nós vamos refletir, eu quero trazer uma reflexão com você neste momento, sobre as lições que o filho pródigo traz para as nossas vidas. Mas antes eu quero convidar a você que não é inscrito em nosso canal, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações, também compartilhe os nossos vídeos com o maior número de pessoas para que estas mensagens possam se espalhar e mais pessoas possam alcançar o conhecimento da palavra de Deus. Também não deixe de deixar o seu like, o seu like é muito importante para o engajamento do nosso canal. Vamos lá para a nossa reflexão de hoje? Vamos abrir a Bíblia Sagrada, convido você neste momento para me acompanhar. Evangelho de Lucas, texto onde esta passagem do filho pródigo está inserida. Eu gostaria de compartilhar com você uma reflexão, pontos, curiosidades que estão inseridos dentro deste texto bíblico. Evangelho de Lucas, capítulo 15, vamos ler o versículo 11 e o versículo 12, que nos diz assim: E disse: Um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Dá-me a parte da herança que me pertence. E o pai repartiu por eles a herança. Muito bem, nós estamos diante de um texto, como nós já comentamos, já falamos aqui no início, ele é bastante conhecido. Passagem do filho pródigo. É interessante que esta passagem bíblica ela está inserida num capítulo onde nós vamos encontrar outras 2 parábolas que são consideradas parábolas de alguma coisa perdida. Nós vamos encontrar em Lucas 15 a parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida, e aqui nós nos deparamos com a parábola do filho pródigo. É interessante ressaltar um detalhe muito importante: o que é uma parábola e por que Jesus usava parábolas em suas mensagens. A expressão parábola nada mais é do que uma representação de coisas terrestres, coisas da nossa realidade, em que nós vivemos e que nós vivenciamos, representando verdades eternas ou representando realidades espirituais. Ou seja, naqueles momentos onde alguém não entendia algo da mensagem do Senhor Jesus e perguntava para ele: Mas Senhor, o que isto vem a significar? Jesus então, para se tornar bem claro e bem compreensivo, ele usava a parábola. Ele começava dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que enterrou seu talento, e assim as pessoas começavam a entender melhor. E aqui em Lucas 15, nós vamos encontrar 3 parábolas. Mas eu já quero de imediato trazer uma curiosidade para você, que nesta parábola, a maioria das pessoas falam que aqui está inserido 3 coisas que se perderam. Eu posso discordar. Na verdade, aqui nós temos 2 coisas que se perderam. Uma não se perdeu. Quais foram as 2 que se perderam? A ovelha e a dracma. Daí o filho. O filho não se perdeu. Por mais que nós vamos encontrar no texto sagrado, aquele momento quando o filho tomou a sua herança, quando o filho saiu de casa, quando o filho dissipou tudo que ele havia recebido, e aonde ele estava, relata o nosso texto bíblico, que houve uma grande necessidade, uma grande dificuldade na região que ele se encontrava. Ele veio a padecer necessidade. E a Bíblia diz que ele tornou em si, e ele disse: Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Se nós observarmos a parábola da ovelha perdida, no caso da ovelha, alguém foi buscar, então estava perdido. A dracma perdida, a Bíblia relata que foi chamado mais pessoas para ajudar a procurar. Procurar significa que estava perdida. Mas o filho pródigo, nós não vamos encontrar nenhum relato que diz que alguém foi atrás do filho pródigo. Não, ninguém foi atrás, ninguém foi procurar o filho pródigo. Porque, na verdade, o filho pródigo ele vivia uma realidade que ele já tinha conhecimento.
Tanto que no texto sagrado, quando nós lemos lá em Lucas capítulo 15, versículo 17, diz o texto sagrado: e caindo em si, isso significa quando o filho pródigo já estava numa situação deplorável, já tinha gastado toda a herança que ele havia recebido, caindo em si, ninguém foi atrás dele, ele já conhecia a verdade. Caindo em si, ele disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome? E qual foi a atitude do filho pródigo? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e perante ti. Aqui fala de reconhecimento. Agora, se nós observarmos mais uma vez as 3 parábolas, ovelha perdida fala de alguém que se perdeu da casa. Dracma perdida fala de alguém que se perdeu estando dentro de casa. Mas o filho pródigo, ele próprio se perdeu porque ele saiu de casa por opção dele, por opção própria. Eu tenho feito algumas anotações que me chamaram a atenção dentro deste texto sagrado e eu quero compartilhar com você. Eu sei que você que nos assiste, você gosta de fazer anotações, isso é muito importante, para a nossa própria memorização. E eu tenho feito algumas anotações que me chamaram a atenção dentro desta parábola. Ou seja, quando eu olho para a parábola do filho pródigo, o que eu entendo? Eu entendo que chega um momento em que nós trocamos o ser filhos por ter a herança. Ou seja, eu troco o ser pelo ter. E é uma realidade da atualidade. Muitas pessoas te consideram alguma coisa, não é pelo que tu é, mas sim pelo que tu tem. E olhando para a passagem do filho pródigo, nós observamos esta realidade na vida da humanidade. Muitas das vezes nós trocamos o ser filhos por ter a herança. Ou seja, dissipamos os nossos dons e talentos em troca de prazeres mundanos. É uma das lições que essa passagem do filho pródigo nos traz. Existe um provérbio popular, não está inserido na Bíblia, não está nos provérbios da Bíblia, mas é um provérbio popular que nos chama a atenção, que diz assim, ó: a herança, quando ela é adiantada, ela se torna uma maldição. Herança é algo bom, mas a herança só é válida quando o dono da herança morre. Por isso que diz este provérbio popular: a herança, quando ela é adiantada, ela se torna maldição, e foi o que aconteceu com o filho pródigo. Agora observe, que lição nós encontramos quando o filho pródigo ele cai em si e sente necessidade de voltar para casa e toma uma atitude e volta para casa. Quando ele diz: levantar-me-ei e irei ter com meu pai, ele tinha um projeto. Mas aí o texto sagrado diz no versículo 20 do capítulo 15 de Lucas: e levantando-se. Agora é a atitude. Ele teve um projeto e agora ele colocou o projeto em prática. E levantando-se foi para o seu pai. E quando ele ainda estava longe, o seu pai o avistou. Isto significa que o pai o esperava todos os dias. O pai tinha esperança que o filho voltaria, e o filho voltou. Que lição nós aprendemos aqui? O pai, ele foi correndo ao encontro do filho. Isso demonstra perdão e restauração no relacionamento. Eu tenho anotado aqui, vou compartilhar com você, você pode até anotar, que diz assim, ó: 5 reflexões sobre a parábola do filho pródigo. Anote aí. Primeira reflexão: Deus nos permite cair no nosso próprio orgulho. Sim, Deus permite a nós cair no nosso próprio orgulho. Foi o que aconteceu com o pai do filho pródigo na parábola, quando o filho pediu: dá-me a parte da herança que me pertence. O pai poderia muito bem ter negado, mas a Bíblia vai relatar que o pai repartiu por eles a herança. Então, muitas vezes, Deus nos permite cair no nosso próprio orgulho. Primeira reflexão. Segunda reflexão: Deus tem paciência com os erros de seus filhos, ou seja, como nós já falamos, Deus está sempre esperando o nosso retorno, o nosso cair em si, o nosso reconhecimento. Terceira reflexão: Deus nos acolhe quando nos arrependemos de verdade. Tanto que a Bíblia diz que aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Quarta reflexão: muitas vezes agimos como o filho mais velho, dando importância ao que não é importante. O filho mais velho da parábola aqui nos relata que quando o filho pródigo, que estava fora, que estava longe, que estava afastado, voltou, o pai preparou uma grande festa, um grande banquete, e o filho mais velho
estava no campo, e quando ele se aproximou, que ouviu aquele barulho, aquele movimento, ele perguntou para os trabalhadores que estavam ali: o que é isso? E eles disseram: o teu irmão que estava perdido, que havia saído, que havia ido embora, voltou. E o teu pai matou um bezerro cevado, teu pai preparou um grande banquete. E o que aconteceu? Qual foi a reação daquele irmão mais velho? Ele ficou contente? Não, ele ficou enciumado, ele ficou bravo, ele disse: não, isso não pode ser verdade. Então, muitas vezes nós agimos como o filho mais velho, dando importância ao que não é importante. A quinta reflexão desta parábola: Deus ama igualmente os seus filhos que o servem, como aqueles que agem contrário à sua vontade. E dentro da parábola aqui do capítulo 15 de Lucas, nós também podemos absorver 4 perguntas. Claro que poderíamos tirar muito mais perguntas daqui, mas 4 perguntas que me chamaram a atenção. Primeira pergunta: o que nos ensina a parábola do filho pródigo? Não importa, preste atenção, não importa o quão longe tenhamos nos afastado, Deus está sempre disposto a nos receber de volta. Você entendeu? Não importa o quão distante você esteja afastado dos caminhos do Senhor, Deus está sempre disposto a nos receber, a te receber de volta. A segunda pergunta: o que Jesus ele destaca na parábola do filho pródigo? Jesus ensina que o Pai Celestial sente grande alegria em perdoar aquele que se arrepende. Tanto que a Bíblia traz um texto sagrado que diz que há grande festa no céu quando um pecador reconhece o seu erro e se arrepende. Terceira pergunta: quais foram as 3 atitudes do filho pródigo? Essa você tem que anotar, não pode deixar de lado. Quais foram as 3 atitudes do filho pródigo? Reconheceu sua falta, reconheceu o seu erro e reconheceu o seu pecado. Ele disse: eu pequei, eu errei, eu fui ingrato. E a quarta pergunta que nós podemos absorver aqui da parábola do filho pródigo: o que nós podemos aprender com o irmão do filho pródigo? Agora pare e pense, o que tu pode aprender com a atitude do irmão do filho pródigo? Que ele não sabia amar, que ele não sentia amor no seu coração. Muito bem, eu quero deixar essa reflexão com você, porque esta parábola aqui tem muita coisa, é importante, muitas curiosidades que nós poderíamos absorver daqui. O nosso tempo ele não é muito extenso, mas eu acredito que estas palavras que nós acabamos de extrair desta parábola e transmitir a você, eu acredito que será útil para a tua vida. Se você está nos assistindo neste momento, primeira vez, não é inscrito no canal, eu quero te convidar, se inscreva em nosso canal, ative o sininho das notificações, compartilhe este vídeo com mais pessoas e deixe o seu like, que é muito importante para o engajamento, o crescimento do canal, e o canal crescendo, mais pessoas são alcançadas por estas mensagens. E eu rogo que a bênção de Deus esteja sempre sobre a tua vida. Deus te abençoe.